Olá, muito boa tarde. Jornal Anhanguera chegando com as principais notícias do entorno de Brasília. E hoje você vai ver entrevista exclusiva com a vítima que foi esfaqueada por um homem no bairro Três Poderes, em Lusiânia. E você vai ficar sabendo o estado de saúde da bebê de 11 meses que permanece internada no hospital de base em Brasília. Tem também os estragos causados pela chuva no Parque Alvorada. E ainda tem as inscrições abertas para concursos públicos aqui em Goiás. Tem a previsão do tempo e, claro, a sua participação. Quarta-feira, 8 de janeiro de 2020. Vamos juntos, o Jornal Anhanguera está entrando no ar. Muito boa tarde, obrigada pela sua companhia. E a gente começa falando daquele caso de um homem que esfaqueou uma dona de casa e a neta dela de 11 meses. A nossa equipe conseguiu gravar com exclusividade uma entrevista com a vítima. Ela conta com detalhes tudo o que aconteceu no fim de semana. Com medo, a avó da criança de 11 meses não quis se identificar. A dona de casa contou detalhes do crime que a deixou com vários ferimentos pelo corpo e causou traumatismo na neta. Ela ainda não entendeu o que motivou o suspeito, José Renato Ferreira Barbosa, de 27 anos, a tentar matá-la. No que eu abri a porta, eu fui dentro de casa com ele. E as costas dele já veio com os golpes na minha cabeça, no meu braço, nas minhas costas, e eu saí correndo. O contato do suspeito com a família começou através das duas filhas da vítima. Ele conheceu as duas adolescentes por um grupo de conversas sobre festas. No último sábado, que também foi aniversário de José Renato, as adolescentes de 14 e 15 anos o convidaram para passar o dia com a família delas. A adolescente de 14 anos nos disse, sem gravar entrevista, que à noite os três se juntaram a um outro grupo e decidiram ir a uma festa. Depois foram para outra. Lá José Renato teria tentado se relacionar com ela, que não quis. A menina nos contou que José Renato teria ficado com ciúme de outros homens que também estavam nessa festa e começou a se alterar. Com medo, as amigas dela a esconderam dentro de um quarto para despistar José Renato. Nesse tempo, o suspeito resolveu ir para a casa das adolescentes. A família acredita que ele estava à procura da garota de 14 anos. Quando chegou na casa, encontrou a mãe das meninas com a neta de 11 meses no colo. Eu senti uma pisada muito forte, daí a neném escorregou e caiu com a cabeça no chão. Daí ele ouviu o chorinho dela. Na hora que ele ouviu o chorinho dela, ele tacou os golpes na cabeça dela. José Renato fugiu após o cachorro da família, Spike, atacá-lo com mordidas. Se não fosse a ação do cachorro, as agressões poderiam ter acabado em morte. Na hora que ele veio pra cima, o cachorro foi e avançou em cima dele. Aí eu olhei no olho dele, eu falei, pra que isso, cara? Aí ele falou assim, ó, cala a boca, vai pra dentro agora. Após perceber que o suspeito havia fugido, a avó da bebê pegou a criança e pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram o corpo de bombeiros. Eu enrolei os braços, foi a ambulância, a polícia, tudo junto, e foi a hora que a gente foi pro hospital. As adolescentes só souberam do ocorrido quando chegaram em casa. José Renato foi preso horas depois do crime e, em depoimento, disse que estava sob efeito de drogas e que não se lembrava do que havia feito. Ele foi autuado por dupla tentativa de feminicídio e permanece preso. A bebê de 11 meses continua internada em estado gravíssimo no hospital de base em Brasília. E tem mais violência. Policiais civis do Pará e de Goiás e a Força Nacional prenderam em Goiânia um homem apontado como mandante de um triplo homicídio em Belém. As vítimas foram o sargento da Polícia Militar paraense, o sogro do PM e o vizinho dele. A repórter Patrícia Bingel tem mais informações. Participaram dessa ação policiais civis que fazem parte do núcleo de inteligência aqui de Goiás e também policiais paraenses que integram a Força Nacional. Eles montaram uma campana num prédio lá no centro da cidade. Nós temos imagens que mostram, Jorge Luiz Miranda Pereira, que também é foragido do sistema paraense, chegando aqui à delegacia de homicídios, onde ele ainda permanece. Há possibilidade, delegado, de ele ser recambiado aí nos próximos dias. Como que fica isso? Ele está sendo
autuado em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, tratando-se de uma pistola raspada, tratando-se então de crime hediondo e inafiançável. Ele será encaminhado ao sistema prisional em razão desse crime em flagrância delitiva, porém, o mais importante, ele tem contra si um mandado de prisão preventiva atual. E temos informações que nos próximos dias novos mandados de prisão serão expedidos em razão desses bárbaros crimes cometidos recentemente. Agora, nós passamos essas informações à direção da Polícia Civil do Estado de Goiás para que, em parceria com o Poder Judiciário, Ministério Público e também Polícia Civil do Estado do Pará, seja definido o destino desse indivíduo. Delegado, nós sabemos que a investigação principal está com o Estado do Pará, mas o que ele veio fazer aqui em Goiás? A esposa morava aqui, ele também tinha conhecidos por aqui, representava risco também para o Estado? Com certeza, além dos delitos arrolados, ele é suspeito do crime de organizações criminosas, ou seja, infrações penais que vinham sendo gerenciadas aqui do estado de Goiás, um laço muito estreito dele com diversos outros integrantes desta que é uma das maiores facções criminosas do Brasil, razão pela qual temos a convicção que a prisão desse indivíduo colocará a salvo da população goianiense de diversos outros crimes que poderiam ser cometidos e que certamente poderiam ser engendrados nos próximos dias. Obrigada, Patrícia. E mais 200 mil maços de cigarro de origem paraguaia foram apreendidos em um posto da Polícia Rodoviária Federal em Guapó na noite de ontem. 2 pessoas foram presas. A carga contrabandeada estava escondida atrás de placas de isopor. A apreensão aconteceu quando a polícia fiscalizava os veículos que estavam passando pela BR-060 no posto da Polícia Federal em Guapó. Os 200 mil maços de cigarros estavam sendo transportados por 2 caminhões. Um deles, um bitrem com as carrocerias lotadas. E ao serem indagados de onde estavam vindo, disseram que estavam vindo de Cascavel, trazendo uma carga de isopor. Ao ser solicitada a nota fiscal dessa carga, eles disseram que estava sem a nota fiscal e apresentavam um certo nervosismo, um nervosismo fora do normal, fora do padrão. A polícia disse que ainda não descobriu para quem esses cigarros seriam entregues, mas que os homens que foram presos falaram que a carga que foi carregada na fronteira com o Paraguai seria descarregada aqui em Goiânia e depois levada para Anápolis, onde seria distribuída por uma pessoa para os comerciantes da cidade. Ali a gente encontramos 4 mil caixas de cigarros, algo avaliado em torno de R$2 milhões. José Fernando de Oliveira, de 45 anos, e Richard Henrique Lima, também de 45, foram detidos e levados à sede da PRF aqui na capital, juntamente com a mercadoria ilegal. Os 2 irão responder pelo crime de contrabando. Bom, mudando de assunto, sabe algo simples e que pode prevenir muitos acidentes nas rodovias? O uso do farol, e a falta dele tem sido a principal causa de multas nas rodovias goiânias. Para olhos treinados, é uma infração fácil de flagrar nas rodovias. Uma distância dessa aqui, que dá cerca de 800 metros, a gente consegue visualizar perfeitamente um carro que venha com a luz acesa ou apagada. E tão fácil quanto identificar o erro é evitar que ele aconteça. É só lembrar desse gesto muito simples antes de pegar a estrada. E pronto, você está livre da multa de R$ 130, além de 4 pontos na carteira de habilitação. Só que por mais fácil que pareça, nesses 6 primeiros dias do ano, cerca de 2.500 motoristas foram pegos, rodando nas estradas goianas de dia com o farol apagado, o que acendeu o alerta da Polícia Rodoviária Federal. É que desde o dia 1º de janeiro, de cada 5 multas registradas pela PRF, uma é por causa de farol apagado na rodovia. É preocupante por quê? Porque as pessoas que não estão dentro do carro, elas precisam ter a chance de ver que vem aquele carro. Então o farol aceso durante o dia, ele serve exatamente para isso, para alertar quem está fora daquele veículo que aquele veículo está se aproximando. Então, se tivesse alguém querendo atravessar aqui, seria mais difícil de ver o Alexandre, que veio se aproximando com o farol apagado. Eu esqueci, porque o meu caminhão é acendimento automático. Ele acende e eu vou. Aí tu tá tão acostumado, a cabeça cria um ritmo, tu acaba esquecendo. Agora não deve esquecer mais, porque foi embora com uma multa. Essa outra motorista de Minas Gerais até lembrou de acender o farol, mas o errado, de milha. O correto é só o farol baixo mesmo para você seguir sua viagem. Tá bom. Tá bom?
Desde 2016, quando a lei do farol baixo nas rodovias passou a valer, o número de multas vem caindo. De 2018 para 2019, foram quase 30 mil autuações a menos. O que, segundo o inspetor, faz cair também o índice de acidentes graves, como batidas e atropelamentos. Acidentes que derivam muitas vezes da negligência do não uso do farol baixo, mesmo durante o dia. Tem que prestar atenção, né? E os moradores de Pontalina ainda somam os prejuízos causados pelo rompimento de uma represa na cidade. Enquanto isso, alguns convivem com o risco de novas inundações. Imagens de drone vão ser usadas por técnicos da Secretaria de Meio Ambiente para calcular o dano ambiental. Com base nesse estudo, será aplicada a multa no dono da fazenda onde a represa se rompeu. Nós fizemos o primeiro levantamento, até com um delineamento em 3D, para ver qual foi o impacto causado pelo rompimento. O dono da fazenda já foi multado em R$90 mil pela falta da declaração de segurança da barragem. No sábado, o rompimento da represa e a chuva forte provocaram alagamentos no município. Há um outro risco para esses moradores, é que alguns quilômetros acima existem 2 lagos que transbordaram na chuva de sábado. O risco de transbordamento continua se tiver uma nova chuva forte, inclusive com a possibilidade de rompimento desses lagos. Aí, a água pode vir destruindo tudo o que encontrar pela frente. E essas casas estão no meio do caminho. As famílias estão esperando a prefeitura liberar casas de um conjunto habitacional. Tem minha família, como é que eu vou fazer? Eu não vou para qualquer lugar, né? Então eu vou ficar aqui até ver o que eles vão fazer. Desvios foram improvisados em estradas de terra, mas só para carros de passeio e caminhões pequenos. Isso porque nas GOs 040 e 215, 2 pontes estão interditadas no acesso à Pontalina. O governador Ronaldo Caiado vistoriou hoje as obras de reparo. É uma obra de risco, porque deslocar todo esse material de peso, concretar toda essa área, isso vai levar em torno de, mais ou menos, como nós estávamos calculando aqui, em torno de uns 15 dias. Passageiros dos ônibus intermunicipais precisam passar a pé pela ponte. Um carro de lá e outro de cá, para fazer o desembarque e embarcar até chegar na cidade dos passageiros. Do outro lado, eles são aguardados por outro ônibus e carros de parentes. É a primeira vez que você está fazendo a viagem assim? É a primeira vez. Já tinha passado por isso antes? Não, nunca. Sobre as famílias que precisam ser realocadas, a Secretaria de Administração de Pontalina disse que está trabalhando para resolver a situação. Em entrevista à TV Anhanguera, segunda-feira, o ex-prefeito Edson Guimarães, dono da barragem que se rompeu, afirmou que não renovou a documentação obrigatória porque teve problemas com o site em que o serviço é realizado. Já a Secretaria de Meio Ambiente negou que o sistema tenha apresentado problemas a ponto de impedir que o cadastro de segurança de barragens fosse realizado. É hora da primeira participação dos nossos telespectadores. O Danilo do Parque Araruama, em Valparaíso, está sempre ligado na nossa programação. Não perde nenhuma edição do jornal. A Laisa Victória, do Jardim Igá, em Lusiânia, acompanha a TV Anhanguera todos os dias. Obrigada. O João Vitor, do Jardim Sul Brasília, em Lusiânia, está sempre atento às notícias do jornal Anhanguera e não perde também nenhuma edição. Muito obrigada a todos que participaram. E veja a seguir: chuva provoca vários estragos no Parque Alvorada, em Lusiânia. A Enel é multada por causa dos problemas do fornecimento de energia em Goiás. E você, está preparando aí para comprar o material escolar dos filhos? Então fica aqui, porque no próximo bloco o Procon vai explicar o que não pode ser cobrado pelas escolas. A gente volta já já.